Bora pro primeiro caso então, pessoal. Aqui a gente tem um paciente de 25 anos, do sexo masculino, que veio ao hospital por uma dor abdominal há um dia. Beleza. Ele começou na região epigástrica, que irradiou para a fossa ilíaca direita. Ele falou que teve febre associado e calafrios. Tá bom. No exame físico, ele tinha descompressão brusca positiva e foi feita uma suspeita de apendicite. Foi realizada uma tomografia e essa tomografia mostrou tanto sinais de apendicite quanto abscesso ao redor, então sinais de complicação. Beleza, Fred. Acho que um caso tranquilo, né? A gente vai falar o módulo de infecções intraabdominais aqui. Não tinha como começar diferente do que um caso de apendicite. Perfeito. Tá? Acho que o primeiro ponto a gente precisa só entender o que a gente vai falar no módulo de infecções intraabdominais, tá? A gente vai falar de algumas infecções que elas têm praticamente o mesmo número de bactérias, os mesmos tipos de bactérias causando as mesmas infecções, só que em locais diferentes, tá? Porque todas estão mais ou menos ligadas ao intestino de alguma forma, né? Exato. Então, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar de apendicite, diverticulite, colangite, peritonites em geral, abscessos intraabdominais e pancreatite necrotizante, tá? Então, esse grupo de doenças que você comentou são as infecções intraabdominais. Isso, que a gente quando for falar sobre como cobrir, quando cobrir tal coisa, quando cobrir a gente vai estar englobando geralmente tudo isso, tá? Eu acho que é importante você comentar isso, porque às vezes tem uma confusão de infecções intraabdominais com episódios de diarreia. Isso, diarreia é uma coisa que geralmente é bem à parte, são outros patógenos envolvidos, então não necessariamente são esses mesmos grupos com a mesma incidência. Então aqui a gente não vai estar falando de diarreia aguda, a gente vai estar falando dessas infecções que eu acabei de mencionar, tá? Beleza. E aí, ao mesmo tempo, Fred, eu queria dar algumas coisinhas sobre o diagnóstico, né? Porque as infecções intraabdominais, cada uma tem uma clínica diferente. Às vezes, a localização da dor é muito importante para você já pensar. O paciente esse nosso caso, por exemplo, já tinha uma dor na fossa ilíaca direita. Às vezes, o paciente vem com um quadro de colangite muito bem estabelecido. Então, a ferramenta de anamnese e exame físico, ela é muito útil aqui. E, além do mais, ultrassom e tomografia também, a gente geralmente consegue fechar o diagnóstico desses quadros. Mas tem duas dicas rápidas aqui para falar de infecção intraabdominal. A primeira aqui vai ser relacionada à gestação por dois motivos. Que quadros gestacionais, complicações relacionadas à gravidez pode simular quadros abdominais. Perfeito. E se for pedir tomografia, é bom a gente ter documentado um beta-HCG se tiver algum risco do paciente estar grávida, né? Então, pacientes do sexo feminino com suspeita de infecção intraabdominal, isso tem que entrar na minha cabeça. Exato. A segunda dica rápida é que por mais que a anamnese e exame físico sejam muito úteis, existem cenários que às vezes você não consegue ter isso tanto à sua mão. Por exemplo, pacientes que estão em UTI, entubados, sedados, eles podem fazer infecções intraabdominais e aí você não vai ter anamnese e o exame físico pode ser frustro também, tá? E outra coisa, pacientes às vezes com lesão medular também pode ter um padrão de dor diferente ou não ter dor. Então, aqui são cenários que, por mais que a gente ache infecção intraabdominal relativamente simples, às vezes, de fazer o diagnóstico, não tem tantos exames complementares, é meio que colocar no exame de imagem ponto final. Beleza. Aqui você precisa ter um pouco de cuidado quando você está diante desses cenários. Nesses, o mais difícil é entender o momento que eu peço a imagem, na verdade, né? Isso. Porque por exemplo, o paciente sedado começando a fazer febre. É fácil você pedir um raio-x, é fácil você pedir uma urina, mas não necessariamente você vai pedir ultrassom de abdômen ou tomografia para todos, né? Perfeito. Então você tem que ter uma suspeita que isso pode estar acontecendo. Pedro, acho que a gente pode começar agora a listar os principais micro-organismos que causam as infecções intraabdominais, mais ou menos o que a gente fez nas outras aulas. No ritmo do nosso curso, né, Fred? Primeiro você conhece as bactérias que estão relacionadas para depois saber qual antibiótico vai cobrir elas, né? Aqui, os principais patógenos relacionados a infecções intraabdominais são enterobactérias, então bacilos gram-negativos do grupo de enterobactérias. Que a gente comentou lá na aula de Itu. Exato. Streptococo, alguns tipos de streptococo também estão envolvidos aqui. Beleza, que a gente comentou no modo de infecção de pele e partes moles. Isso. E o terceiro grupo aqui vai ser os anaeróbios. Esse aí que sim, está estreando no curso de antibióticos CDC. A gente não tinha mencionado antes. Beleza. Existem alguns patógenos que também volta e meio, a depender do cenário, podem surgir aqui, tá? Então, às vezes um paciente que tem algum fator de risco mais relevante pode aparecer aqui, como enterococo e pseudomonas, tá? Mas esses a gente vai mencionar principalmente nos casos a seguir. Nesse caso, a princípio, nosso paciente é ígido, a gente não precisa se preocupar com isso. Começando então aqui pelos anaeróbios, eu acho que uma dificuldade que a gente tem é que a gente chama como grupo e não tem nome para essas bactérias, né? Tá. Se começar a falar o nome, as pessoas talvez até achem estranho, não sei. E a gente não vê muito eles também aparecendo nas culturas por aí, né? E tem motivo, a gente vai entrar um pouco no porquê que a gente vê menos, mas eles estão lá causando infecção também, tá?
O mais famoso, começando dando nome aqui para eles, até pro aluno do curso poder também um pouco se familiarizar com esses nomes, o mais famoso, o mais importante quando a gente está falando de infecções, principalmente aqui intraabdominais, é o Bacteroides fragilis, tá? Esse é o mais relevante, é o que predomina quando a gente fala sobre quais anaeróbios são os mais importantes em infecções intraabdominais. Beleza. Mas eu tenho outros anaeróbios quando eu falo sobre infecções em outros locais. Por exemplo, pulmão, por exemplo, cavidade oral, que eu posso ter abscesso pulmonar, a empiema, tudo isso eu tenho um pouco de anaeróbio envolvido. E aqui os mais envolvidos aqui vão ser o fusobactério, o prevotella e eu vou colar aqui, Fred, o peptostreptococo, tá? Esse grupo aqui é chamado, às vezes, de anaeróbios de boca, né? Isso, exato. Que eles colonizam a nossa cavidade oral, né? Perfeito. Então, esses estão mais relacionados a infecções pulmonares e infecções orais, e o bacteroides mais relacionados a infecções intraabdominais. Eu tenho outros anaeróbios também que são famosos e que fazem síndromes próprias, tá? Então, o Clostridium difficile, né? Ou Clostridioides difficile, ele também é um anaeróbio, só que ele faz o padrão de colite dele, que é uma coisa um pouco à parte, que vai ter o seu grupo de antibióticos que vai tratar especificamente. Importante você falar isso, então, o Clostridioides difficile não está envolvido, principalmente nessas infecções intraabdominais que a gente falou, né? Exato. Aí ele faz um outro cenário, exatamente, tá? E aí, o porquê que a gente vê menos, né? A gente olha as culturas que vão saindo nos pacientes, hemo, urocultura, ou até mesmo paciente que foi para a cirurgia coletar o material, e aí você não vê crescer necessariamente anaeróbio nessa jogada. Primeiro, é que os anaeróbios, eles geralmente precisam de um local próprio para crescimento. Uma cultura para anaeróbio, né? Uma cultura para anaeróbio. E muitas vezes, alguns guidelines até citam que não é necessário você fazer análise dessa cultura, contanto que você esteja cobrindo o anaeróbio. Entendi. Então, se você já está cobrindo e você já vai ter resolvido esse processo infeccioso, essa coleta da cultura pode não ser necessária, até porque geralmente envolve um gasto a mais. Tá. E eles próprios são de difícil crescimento, são patógenos mais difíceis da gente identificar, mesmo quando tenta fazer da maneira mais correta, tá? Então, que tu tá me falando que ele pode estar lá, ele comumente está lá e eu não vejo na maioria das vezes. Isso afeta alguma coisa a minha terapia antimicrobiana ou não? Afeta, Fred. Aqui existe recomendação de guideline que se você estiver diante de um quadro onde cresceu uma outra bactéria, cresceu uma Escherichia coli e não cresceu um anaeróbio, mas você já tinha começado a dar antibiótico antes ou você não coletou de maneira ideal a cultura para anaeróbio, aqui é melhor você manter o tratamento de anaeróbio, porque eu posso ter as duas coisas. Eu posso ter uma Escherichia coli e um anaeróbio fazendo a infecção ao mesmo tempo. Perfeito. Aproveitando que a gente está falando dos anaeróbios separadamente, quais são as infecções que eu preciso pensar em cobrir anaeróbio? Beleza, então infecções intraabdominais entram, eles são importantes aqui. A gente vai precisar cobrir empiricamente todo mundo dessas clínicas infecciosas que a gente mencionou lá no começo. Beleza. As infecções do trato genital feminino também são importantes cobrir anaeróbio. Eu tenho também uma quantidade importante de anaeróbio causando os quadros infecciosos. Tipo doença inflamatória pélvica, por exemplo. Exato. Né? Abscessos em geral, geralmente eles são polimicrobianos e tendo anaeróbio na jogada. Então a gente comentou de abscesso pulmonar, abscessos abdominais, abscessos orais, mas, por exemplo, abscesso no sistema nervoso central precisa cobrir anaeróbio também, tá? Quando eu falo sobre infecções de pele, faciite necrotizante, eu também preciso cobrir anaeróbio. E quando eu tenho lesão de pele associada a mordida de animal também, eu vou precisar cobrir anaeróbio, tá? Pensando nos anaeróbios que estão na boca do animal, né? Exato. E também eu tenho algumas síndromes particulares, né? Onde a síndrome já é causada pelo anaeróbio e você vai tratar especificamente. A gente já falou do Clostridium, mas, por exemplo, o fusobactéria, ele pode fazer uma síndrome de Lemierre, onde a pessoa tem uma tromboflebite séptica, pode até chuveirar processo infeccioso pelo corpo, e aí você vai tratar especificamente o fusobactério, que é o principal responsável aqui. Entendi. Tá? Voltando um pouquinho, Pedro, só para as infecções intraabdominais, tem uma ideia de uma das infecções intraabdominais que a gente listou aqui ser uma exceção na cobertura de anaeróbio, né? Exato, Fred. Na colangite, a gente tem menos anaeróbio envolvido no processo infeccioso, tá? Até porque não necessariamente existe uma comunicação com o intestino, que é onde a gente vai encontrar esses anaeróbios. Então, a colangite que está obstruída não vai ter essa comunicação e aí não necessariamente você precisa cobrir, tá? Então, a gente tem alguns guidelines já de colangite falando que quadros leves a moderados, você não vai precisar cobrir esse anaeróbio, mas especificamente, Fred, existe uma situação onde os guidelines falam, olha, aqui vale a pena cobrir anaeróbio mesmo sendo uma colangite, que é quando o paciente tem uma fístula
fístula enterobiliar, que aqui sim existe uma comunicação mais forte, né? E aí sim você consegue imaginar as bactérias anaeróbias do intestino indo para a via biliar, podendo fazer um quadro de colangite. Então, se o paciente por acaso tiver essa fístula, aí vale a pena cobrir anaeróbio. Se não, às vezes em situações mais graves, o pessoal opta por cobrir pelo medo de não deixar coberto, mas infecções leves a moderadas não há necessidade. Interessante essa informação. Porque a gente vê geralmente o pessoal colocando um antibiótico. Tudo, pra tudo. Coloca assim, barriga tá tudo junto, né? Mas não há necessidade, além dos quadros de diarreia também, que a gente não tem anaeróbio na jogada no seu próprio clostrídio. Quando a gente tá falando de diarreias infecciosas bacterianas, a gente não vai estar falando de infecções para anaeróbio, eu não preciso também cobrir anaeróbio, só cobrindo o bacilo gram-negativo já é suficiente. Boa, então acho que deu pra dar uma boa ideia de quais são as bactérias que a gente tem que cobrir aqui, mas agora a gente tem que saber como, né? Beleza, Fred, prepara a lista. São vários antibióticos diferentes que podem cobrir anaeróbio, mas a gente vai tentar organizar essa lista de uma maneira que fique mais, não só despejando informação, tá? Beleza. Então, os primeiros 2 itens da lista vão ser os que mais rotineiramente são utilizados para cobrir anaeróbio, que é o metronidazol e a clindamicina, beleza? Indo para a próxima etapa da lista, a gente vai falar um pouquinho mais sobre metronidazol versus clinda, logo depois que a gente finalizar a lista. Tá. Continuando aqui, eu quero citar o terceiro antibiótico. É um antibiótico que a gente é de um grupo que a gente acabou de citar na aula de infecção do trato urinário, que são as quinolonas. Aqui existe uma quinolona que tem cobertura para anaeróbio, que é a moxifloxacina. Quinolona de 4ª geração, né? Isso. Aqui não é amoxi, né? É artigo A, espaço, moxifloxacina. O Perfeito. pessoal tá vendo aqui na tela, né? Então, moxifloxacina. E avançando um pouquinho mais, existem alguns beta-lactâmicos junto com o inibidor de beta-lactamase que fazem cobertura para anaeróbio. Aqui citando a amoxicilina com clavulanato cobre anaeróbio. É até um dos antibióticos que a gente utiliza em mordida de cachorro, por exemplo, né? Perfeito. Ampicilina com sulbactam também cobre anaeróbio. Esses dois que a gente vai comentar um pouco melhor na aula de pneumonia, né? Exato. Só que aqui vai ter um beta-lactâmico inibidor de beta-lactamase que a gente vai comentar aqui nessa aula, que também cobra anaeróbio, que é a piperacilina com tazobactam, tá? Então, passado esse grupo de beta-lactâmicos com inibidor de beta-lactamase, vale a pena citar ainda os carbapenêmicos, cobra anaeróbio, e tem alguns que também têm alguma cobertura, mas a taxa de resistência tem aumentado muito nos últimos anos, então a gente nem vai colocar mais nessa lista de cobertura. Por exemplo, penicilinas antes cobriam, cefalosporina antes cobriam, mas eles perderam muito a sua capacidade de derrotar os anaeróbios, a gente acaba não colocando aqui. Acho que essa ressalva é importante, né? Das cefalosporinas não serem ideais na cobertura empírica para os anaeróbios. Exato. Vamos começar então pelos dois primeiros, os dois principais que você comentou, que são metronidazol e clindamicina. A clindamicina a gente já comentou na aula de infecção de pele, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre o metronidazol. Fred, então, metronidazol aqui, também muito utilizado. Uma coisa legal sobre o metronidazol é que ele tem várias vias de administração diferentes, né? Tem via oral, EV, tem tópico, tem... É bem diversificada a maneira como você consegue prescrever metronidazol para o paciente. E ele é da classe das nitroimidazol, tá? Nitroimidazol. Junto com ele não tem grandes antibióticos. Tem o tinidazol, que tem o seu papel, mas o metronidazol ele reina bem sozinho aqui, tá? A gente geralmente nem lembra dessa classe, né? Lembra mais da droga. Exato. É o Bombril aqui e palha de aço, né? Entendi. Metonímia aqui, tá? Exato. E sobre cobertura do metronidazol, né? Quais outros patógenos ele cobre? Então ele cobre muito bem os anaeróbios gram-negativos, tá? Principalmente aqui representado pelo Bacteroides fragilis. Então, ele é o melhor aqui, ele cobre bem. Então, que é o mais importante que você comentou nas infecções extraabdominais, né? Exato. E aí, quando eu vou falar sobre anaeróbios gram-positivos, que são aqueles importantes para infecções pulmonares, infecções dentárias, aqui tem uma polêmica um pouquinho maior, tá? Porque existe uma frase que é abaixo do diafragma metronidazol, acima do diafragma clindamicina. Já ouvi isso várias vezes. Só faltou rimar, né? Pra ficar bonita. Mas essa frase tem um pouco de problema aqui. Abaixo do diafragma faz sentido, porque o metronidazol cobre bem o principal anaeróbio de lá, que é o Bacteroides fragilis, e a clindamicina não cobre. Então, a gente já tem dados mostrando que o Bacteroides tem uma resistência cada vez maior para a clindamicina, então ela não é boa para abaixo do diafragma. Perfeito. Então, a primeira parte da frase está certa. Agora, quando a gente vai olhar para acima do diafragma, vai começar a falar sobre esses anaeróbios que estão fazendo infecções acima, aqui a gente vê alguns trabalhos mostrando que o metronidazol tem uma boa cobertura para o fluxo bactério, para os outros anaeróbios gram-positivos que estão fazendo acometimento aqui, tá? Então, o metronidazol cobre bem também.
A clindamicina cobre também, não é que a clindamicina perde, só que os dois eles são mais parecidos. Óbvio que nessa briga metronidazol versus clindamicina, a clindamicina consegue cobrir outras coisas além dos anaeróbios. Ela tem uma cobertura para estrépito, para estáfilo, então ela cobre um pouquinho mais patógenos que estão ali na via respiratória. Então a clindamicina pega o anaeróbio da via respiratória, aproveita, pega um estrépito, um estáfilo de bobeira que está passando por ali. O que você está me falando é que, então, se eles forem usados isoladamente, talvez essa diferença faça sentido por causa dessa clinda a mais. Isso, a clinda não é só anaeróbio, é anaeróbio mais outras bactérias que estão ali. Entendi. Agora, se eu estou usando um antibiótico para aquelas bactérias, como, por exemplo, uma outra penicilina, uma ceftriaxona, uma amoxicilina para essas bactérias, para esses estréptos, e eu quero cobrir anaeróbio com uma outra coisa, o metronidazol é um bom adjuvante aqui, porque ele vai cobrir bem o anaeróbio do pulmão e os outros patógenos que ele não cobriria, eu tenho um outro antibiótico na jogada. Então tá me dizendo que é bem ok usar, por exemplo, para uma suspeita de abscesso pulmonar, ceftriaxona e metronidazol. Exato. Vai ter uma boa penetrância no pulmão e vai pegar o anaeróbio que está ali, enquanto o ceftriaxone cobre as costas do metronidazol pegando as outras bactérias. A gente vai comentar um pouquinho disso na aula de pneumonia aspirativa também, no final da aula de pneumonia. Exato. Então, no próximo módulo, e a gente até cita que tem uma recomendação da Sociedade Britânica de Pneumonia Aspirativa que ele cita metronidazol como um antibiótico possível quando você quer cobrir anaeróbio, que não são todas as situações, mas a gente vai entrar mais nelas no próximo módulo. Perfeito. Então, acho que você me deu de diferenças mais importantes que nos anaeróbios gram-negativos existe uma resistência maior à clindamicina, então eu prefiro metronidazol. Por outro lado, se eu quiser cobrir anaeróbios no pulmão, eu posso usar metronidazol, contanto que eu cubra os outros agentes não anaeróbios com outro antibiótico. Perfeito. Beleza. Isso mesmo. E aí, só para dizer que eu não falei, o metronidazol ainda tem uma cobertura de outras coisas, né? Ele pega protozoário. Então, o metronidazol pega giardia, tricomonas, entamoeba. Então, assim, o metronidazol é bem interessante nesse sentido, tá? Puxando essa deixa que você falou que ele pode ser usado para algumas outras coisas, quais são os principais efeitos adversos que eu tenho que pensar aqui? Assim, além de o feijão com arroz de antibiótico, né? Efeitos gastrointestinais, né? Isso aí vai ter, né? Isso aí não tem como. Mas o que é relevante aqui para o metronidazol? Primeiro, eu posso ter um pouco de neurotoxicidade, tá? Então, existem alguns relatos de encefalopatia, principalmente neuropatia periférica, tá? A descrição é que é principalmente quando a gente utiliza metronidazol por mais de 4 semanas, e mais ainda quando utiliza mais de 42 gramas de metronidazol no total. Então, é uma dose bem elevada que o paciente vai usar por muito tempo e tende a ser reversível quando você para o metronidazol. É algo que eu tenho que pensar, por exemplo, nos abscessos que a gente comentou. Exato. Aqui tem um boato do milênio passado, você vê uns artigos comentando mais sobre isso, mas que foi refutado e já não é mais importante, que o metronidazol poderia ser carcinogênico, tá? Provocando neoplasias, mas isso também caiu por terra, foram ensaios pré-clínicos, então isso não é mais uma preocupação ativa. Mas uma coisa que volta e meia fala do metronidazol... Já sei o que você vai falar. O quê? Fala, Fred. Efeito anti-abuse. Exato. Então, você... De sulfiram-like. Isso. Então, você usar o álcool, e aí se você usar o álcool junto com o metronidazol, você vai ter a pior ressaca da vida, náusea e vômito, sintomas gastrointestinais bizarramente. Aqui, qual é a questão? Primeiro, 2 pontos diferentes, tá? Primeiro ponto. Antes, existia uma ideia de que, por causa desses sintomas, o metronidazol podia ser utilizado para tratamento de distúrbio do álcool. Isso não existe, tá? Então, isso já foi descartado. A gente não utiliza o metronidazol com esse objetivo. Tá. Então, pronto. Agora, a segunda pergunta é, beleza, não vou usar por esse objetivo, mas ele causa efeito ou não, né? Aqui, os estudos eles são mais antigos e eles se contradizem, tá? Então, alguns estudos dizendo que tem, alguns estudos dizendo que não tem nada. Então, rola um pouco de discussão, mas a princípio, esse é um efeito que está cada vez mais caindo por terra. A gente já tem documento do CDC americano dizendo que não existe mais essa preocupação de álcool e metronidazol. A princípio, a ideia que fica é, pode acontecer? Até pode, uma eventualidade, mas que não é uma coisa garantida que você tem que ter uma recomendação para fazer contra, tá? Entendi. Então acho que o que fica era uma relação duvidosa e algumas diretrizes ou algumas entidades já estão tirando essa observação de não pode utilizar álcool com metronidazol. Exato. Então, Pedro, acho que a gente pode começar agora a resolver o caso, né? Então você já comentou dos anaeróbios, comentou dos antibióticos associados. Como que a gente faria um esquema para essa paciente? É uma paciente com apendicite, a princípio complicada com abscesso.
Beleza, Fred. Então, acho que o primeiro ponto das infecções intraabdominais aqui é que entender que a gente até faz antibiótico, a gente vai criar um tratamento empírico aqui, que é o nosso objetivo do curso, mas que o tratamento ele passa pelo controle do foco infeccioso. Então, se eu tenho um abscesso, é drenar, se eu tenho alguma coisa que eu possa retirar, fazer um procedimento cirúrgico para intervir nesse processo infeccioso, tá? É importante isso porque, dependendo do foco, então se o foco não estiver resolvido, não importa o quanto tempo você usa de antibiótico ou qual antibiótico, não vai resolver a infecção, né? Exato. E fora que você tentar controlar o foco e coletar uma amostra de cultura do local ajuda para 3 coisas. Primeiro, se o paciente não estiver melhorando e vem uma bactéria multidroga resistente, você consegue escalonar mais direcionado, sabendo qual é a bactéria. Tá. Se por acaso o paciente começar a melhorar e você deu um antibiótico muito amplo e você está pensando em deshospitalizar ou descalonar esse antibiótico, você também tem a bactéria na sua mão. E o terceiro, você começa a conhecer mais a cultura, a epidemiologia do local onde você trabalha. Como é que está a taxa de resistência, como é que não está, tá? Por exemplo, a recomendação é que quando se o antibiótico que você está usando como escolha no local onde você trabalha já tem uma resistência da Escherichia coli acima de 10%, não vale a pena mais utilizar ele como tratamento empírico. Então, por exemplo, a gente vai citar aqui alguns antibióticos, mas se no local onde você trabalha tiver uma resistência alta, pronto, aquele já não pode mais. Então, existe essa vantagem epidemiológica de você ir lá na fonte e saber qual é o bicho que a gente está lidando. É importante ressaltar isso porque a gente vai dar um arcabouço para a pessoa pensar no tratamento empírico, mas isso sempre tem que estar relacionado com a epidemiologia local. Exato, Fred. Mas vamos começar a montar o nosso tratamento empírico. Vamos imaginar que o paciente ele vai para o procedimento daqui a pouco, estão preparando, centro cirúrgico, e vou começar um antibiótico para ele agora. Primeira coisa aqui é que eu vou querer cobrir os bacilos gram-negativos e um pouquinho de uns streptococcus que são mais simples. Aqui é um perfil de bactérias muito parecido com o da pielonefrite que a gente falou no módulo anterior. Legal. No qual o antibiótico de escolha foi a ceftriaxona, tá? Então aqui eu vou conseguir utilizar a ceftriaxona para cobrir os bacilos gram-negativos e esses streptococcus. Que a gente comentou no de pele que eles são facilmente cobertos pela maioria dos beta-lactâmicos, né? Exato. Agora, o que ficou de fora das bactérias principais são os anaeróbios, no qual a ceftriaxona não cobre, a cefalosporina a gente mencionou que não cobre. Aí aqui eu vou ter que acrescentar um antibiótico a mais e a gente vai fazer uma terapia combinada, ceftriaxona com metronidazol, tá? Tá, Pedro, você falou do ceftriaxone, mas são bacilos gram-negativos que, a princípio, uma cefalosporina de segunda geração ou até quinolona poderiam cobrir, né? Exato. Então eu posso colocar uma cefalosporina de segunda como cefuroxima, que a gente chegou a mencionar na aula passada também de pielonefrite, no local da ceftriaxona. Também não cobre anaeróbio, então precisa também ser associado com o metronidazol. E eu também posso utilizar uma ciprofloxacino, levofloxacino aqui, só que também precisa de um acílio para cobrir anaeróbio, tá? Perfeito. Mas pontuando aqui aquela resistência que a gente comentou das quinolonas na ITU, tem alguma diferença para a infecção intraabdominal? Tem o mesmo problema aqui, Fred. Então, a taxa de resistências cada vez maiores, eventos adversos relacionados à quinolona. Então, por isso que ela não é a nossa primeira opção. Aí continua a ceftriaxona, que tem um perfil bem melhor, tanto de resistência quanto de evento adverso, associado ao metronidazol. E terapia única, Pedro? Tem um antibiótico que eu posso usar para tudo? Tem, Fred. Então, eu tenho um antibiótico que tem tanto uma boa cobertura para bacilo gram-negativo quanto para anaeróbio. A gente pode citar 3 aqui, os principais. Primeiro, moxifloxacino. Então, aqui aquela quinolona de 4ª geração, na qual tem uma cobertura para anaeróbio, tem cobertura para bacilo gram-negativo. Assim, abre parênteses, toda aquela ressalva de quinolona que a gente falou já várias vezes sim. e tal. Beleza, então por isso que a gente não utiliza muito. Outros 2 antibióticos que a gente pode utilizar aqui como terapia única nesse cenário é o ertapenem, que é um carbapenêmico que a gente vai falar no próximo caso, Beleza. e a piperacilina com tazobactam, que também a gente vai mencionar no próximo caso. A ideia é que esses 2 também têm uma cobertura para bacilo gram-negativo e anaeróbio boa, só que eles acabam cobrindo outras enterobactérias com um padrão de resistência um pouco maior, então a gente acaba reservando mais para outros cenários um pouco mais complexos. Nosso paciente aqui está com 18 anos de idade, previamente rígido, um processo infeccioso que não está tão grave, dá para a gente pensar com um pouco mais de calma e recomendar aquele ceftriaxona com metronidazol. E se eu pensar em antibióticos que eu devo evitar aqui? Aqui, Fred, a gente mencionou alguns, então, naquela lista de anaeróbio, mas que existem alguns documentos mostrando, pedindo para se evitar, tá? Então, por exemplo... Pensando em resistência aqui, né? Exato, Fred. Então, por exemplo, os beta-lactamos com inibidor de beta-lactamase que a gente colocou na lista de cobertura para anaeróbio, amoxicilina com clavulanato e ampicilina com subactam.
eles cobrem também, eles fazem a cobertura tanto de bacilo gram-negativo quanto de anaeróbio, só que a taxa de Escherichia coli resistente a eles tem aumentado nos últimos anos, por isso a ideia é evitar usar. Se já tiver a cultura na mão e está pensando, às vezes, em deshospitalizar o paciente com amoxicilina com clavulin, faz sentido, né? Outro que também evita se usar aqui nesse cenário é a clindamicina, que a gente falou que não pega bem o anaeróbio gram-negativo, aqui o principal, Bacteroides fragilis. Então, aqui a gente não vai usar clindamicina. E um que também cobre, mas que a gente evita é o aminoglicosídeo, pensando nas toxicidades que a gente mencionou no módulo anterior de infecção urinária. Acho que é bom pontuar aqui, Pedro, que a gente está extrapolando esses dados de dados externos, né? Então a gente não tem dados bons brasileiros para fazer essa indicação, então a gente está pegando o que tem de dados do exterior e puxando para o Brasil. Se a gente tiver dados brasileiros que mudam alguma coisa, essa recomendação pode acabar mudando, mas a princípio a gente segue o que está no exterior. Exato. Finalizando aqui, Pedro, vamos falar de tempo de tratamento. Qual que é o tempo ideal para o tratamento de infecções intraabdominais? Fred, aqui é legal porque existe um trabalho bem interessante desse cenário chamado Stopped, tá? Muito bom esse nome, tá? Aqui, qual foi a ideia do trabalho? Vou pegar pacientes com infecções abdominais que são complicadas e que precisam de abordagem de antibiótico terapia, e ele comparou fazer 4 dias ou fazer até a febre resolver. Então, quando o paciente resolvia a febre, leucocitose caía e ele saía do ilho, aqui ele parava o antibiótico 2 dias depois disso. Legal. Não passando mais de 10 dias, e já te adianto que a média aqui foi de 8 dias. Tá. Então é como comparando 4 versus 8, tá? E aqui não teve diferença entre essas duas escolhas aqui. Então a gente fica cada vez mais tranquilo de usar 4 dias. Só que tem algumas ressalvas aqui. Primeiro, todos os pacientes tinham o processo infeccioso com foco controlado. Então, partia do controle do foco, aquela discussão que a gente teve no começo do tratamento do nosso paciente. Então, primeira coisa que para você pensar na estratégia de 4 dias é que o foco tem que estar bem controlado. E segundo, o estudo ele tem alguns problemas, sabe? Eles não tinham uma taxa de pacientes muito graves, assim, quando a gente olhava pela média do Apache, não era um paciente muito grave. E ainda teve alguns problemas metodológicos aqui, tá, Fred? Eles tiveram o estudo foi interrompido antes por alguns problemas logísticos, teve uma alta não aderência dos dois lados, então não foi todo mundo que cumpriu certinho os 4 ou 8 dias. Então teve alguns problemas aqui do trabalho, mas pelo menos fica a ideia de que quando eu tenho um foco controlado, um paciente não grave, um paciente não imunossuprimido, talvez 4 dias seja suficiente. A gente tem outros trabalhos aqui com pacientes mais graves, comparando 8 versus 15 dias, no qual também 8 dias foi suficiente para atingir os mesmos resultados. Então, fica a ideia de que 4 dias um paciente não grave parece ser suficiente. Num paciente mais complexo, num paciente imunossuprimido, um paciente grave, 8 dias. E lembrando também que eu tenho um processo infeccioso que, a depender do cenário, nem de antibiótico eu preciso depois do foco controlado. Eu vou lá, retiro o processo infeccioso e, de tão simples que estava, sem nenhum processo suporativo, eu posso até interromper. Mas acho que fica a ideia do 4 e 8 dias aqui. Seguindo a tendência de diminuir cada vez mais os tempos de antibiótico, que a gente já viu em pneumonia, já viu em pele, está vendo em intraabdominal. Então, acho que com isso a gente fecha o nosso primeiro caso e a gente vai começar o próximo caso, o caso número 2. Bora!